Agora a gente já ouviu um pouco da história da empresa, do setor também para esse ano, mas eu queria saber um pouco da sua história, Bruno. Você é o filho mais velho desses três fundadores, Sim, filho do Ribamar, o irmão do meio. isso. De que forma que você entrou no negócio e também queria saber se você pensava em seguir alguma outra carreira Aham. e foi direcionado ali para entrar na empresa da família e seguir nos negócios. Legal, então os três irmãos, nós somos, são os fundadores primeira geração, nós somos em cinco na segunda geração. É, eu sempre tive um interesse, acho que sendo gerado esse interesse pelo negócio, porque seja nos papos na piscina, como eu disse, lá que acontecia alguma coisa, né? E quando você vê alguém muito motivado por aquilo, você também começa a se inspirar naquilo. Então acho que a motivação, a vontade deles fazer a coisa acontecer, o empreendedorismo, acho que nos contagiou de alguma forma, com certeza nos contagiou positivamente falando. Eu estudei engenharia, mas mesmo antes disso, nas férias, então eu ia fazer entrega de caminhão, né? Ou seja, estava lá o motorista, obviamente, eu estava ali do lado acompanhando isso, né? Gostava de andar no meio da fábrica, da planta, para ver os poucos processos que a gente tem produtivo, né? Então isso sempre foi muito me interessando, né? E aí eu estudei engenharia, e já desde o primeiro ano da engenharia eu quis vir para a empresa, né? A gente tinha uma empresa, era uma indústria chamada de trefilação de tubos, um processo basicamente de estiramento de alguns tubos. E eu me interessei pelo negócio e entrei na manutenção. É o primeiro cargo como auxiliar de manutenção, né? Realmente, dá para falar que literalmente com a mão na graxa, né? Que era o que acontecia todos os dias mesmo. Então eu ia lá, todo paramentado, de uniforme, de bota, capacete e atuava lá. Isso era muito interessante, porque ao começo da engenharia você está descobrindo muita coisa e então ver as coisas funcionando, ir numa máquina, ver aquela engrenagem acontecendo, e nessa trefilação de tubos foi uma grande experiência para mim. E você sempre teve essa curiosidade mesmo Sempre tive. pela engenharia, não foi uma coisa que foi Não, incentivada bastante? não, pela engenharia não, assim, eu sempre tive essa vontade mesmo, né? O próprio Ribamar, meu pai, sempre dizia que tinha que fazer alguma coisa em casa, pregar um prego, sei lá, arrumar alguma coisa em casa, eu estava ali do lado dele, do lado da caixa de ferramenta dele ali, pegando alguma coisa, provavelmente atrapalhando ele, provavelmente, mas, enfim, interessado em ver como as coisas funcionavam, né? Então, tinha um motor lá que trocou do forno, a gente pegava aquele motor, tentava fazer alguma coisa, então, o funcionamento das coisas sempre me interessou muito, né? Então, segui para engenharia, eu fiz engenharia de produção mecânica, também é uma engenharia um pouco mais generalista, que também tem outros processos ligados a operações, a logística, a produção, então que dava um foco até não tão técnico, né? Apesar de ser mecânica. Isso me interessou muito. E aí dessa área da manutenção, depois eu fui para a área de qualidade, para a área de engenharia, dentro dessa própria divisão. Depois eu fiquei como gerente industrial dessa planta. Depois passei a ser assessor da diretoria, como eles chamavam. Foi uma fase um pouco diferente, porque ao mesmo tempo eu interagia com as equipes deles, então eu ficava intermediando quase que os três diretores, os três fundadores, com as equipes de gerentes. E depois fiquei um bom tempo com as áreas corporativas, então com a área de finanças, de RH, TI, contabilidade, outras áreas, qualidade também era corporativa, e aí fiquei nessa área. Então eu tive essa visão mais industrial e depois tive essa visão mais administrativa, vamos dizer assim, né? Até realmente que em 2020 aí eu me torno CEO. Você fez então o que os RHs costumam chamar de job rotation, né? Foi Total. passando por todas as áreas da empresa e foi isso então que te qualificou para chegar a essa posição de CEO. Quando você chegou em 2020 então e fez essa transição para ser o líder da empresa, como que foi com a família? Porque você tem outros primos Sim. trabalhando também, a sua irmã que não estava nos negócios, mas que também está dentro da empresa agora. Como que foi para eles e para a família para fazer essa transição de uma forma tranquila? Bom, eu vinha construindo, acho que ter um pouco dessa visão realmente mais multidisciplinar me ajudou bastante, né? Deu segurança a mim e também aos sucedidos ali, aos três que estão sucedidos. Apesar também da minha prima, minhas primas e minha irmã e meu primo também passarem por várias áreas, mas um pouco de família italiana também, que tem aquela coisa do mais velho, então eu sou o mais velho da segunda geração, então acho que isso também foi dando, fora a questão do background, acho que a questão também meio hierárquica quase dessa organização familiar, acho que também direcionou um pouco para isso.
E aí a gente, na verdade, vinha fazendo um trabalho já, eu vou te dizer, de mais ou menos uns 10 anos, ou 8 anos mais ou menos, com algumas consultorias. Algumas vinham e falaram, olha, vamos desenhar um conselho de família, vamos desenhar um conselho, nós temos hoje um conselho consultivo, né, para fazer a administração da empresa. Então são os 3 irmãos e mais 2 independentes, para nos trazer visão nova, visão de fora. Então foram estruturando isso, né, e em algum momento falaram, olha, em algum momento a gente vai ter que falar da sucessão, em algum momento a gente vai ter que falar da sucessão. Interessante que os 3... Um assunto difícil de falar. Muito difícil, e assim, mas interessante que meu tio mais velho, o Luiz, né, que em teoria seria talvez um dos impactados, né, porque por ser o mais velho, né, normalmente isso acaba sucedendo mais ou menos nessa ordem, ele era o mais pragmático em puxar o assunto. Porque essa visão do longo prazo, ele sabia, tá, isso aqui, se a gente já tinha, sei lá, vai 40 anos, tem que durar mais 40, mais 50, mais 100, mas quantos forem os anos. Então, ter uma via natural que as pessoas precisam ser, né, a gestão, seja um profissional nosso, seja o próprio membro da família, os líderes, precisam ser sucedidos. E ele sempre foi muito pragmático com isso, apesar de certamente a gente imaginar que para ele, não para ele, mas para os 3, aquilo era difícil, né? E a gente passou por várias assim, pelo menos 3 consultorias que fizeram o processo de sucessão familiar, aquela coisa que você faz um ciclo, todo mundo digere um pouco aquilo, aquelas coisas se organizam na sua cabeça, dentro de você, das pessoas como um todo. A gente fez mais um ciclo e mais um ciclo. E a gente estava fazendo um último ciclo que era desse desenho da data da sucessão. Tá, agora tá tudo bem, estamos mais ou menos com as peças encaixadas, precisamos, né, decidir. E aí nesse momento que a gente estava basicamente para colocar a data, né, e aí acho que a gente teve um pouco de sorte, um pouco de alinhamento, enfim, como estava falando, dessa hierarquia familiar, então eu já era o nome escolhido, vamos dizer assim. Não houve uma disputa. Não teve uma disputa, né? Eu tenho 41 anos, depois meu primo e minha irmã têm 36, 37 anos, enfim, os mais novos. Então, talvez por uma questão de idade, essa questão toda, não teve uma disputa, teve realmente teve essa bênção para que eu pudesse seguir. E aí, no momento que a gente estava tentando marcar essa data, no final de 2019, começo de 2020, veio a pandemia. Né? E aí, quando veio a pandemia, eu achei que, na verdade, o processo ia ficar mais devagar. E no final das contas, acabou acelerando o processo. Porque, naturalmente, os 3, né, por conta de idade, por conta de a gente proteger mais, eles ficaram mais em casa, apesar de a gente ter já bastante recurso digital implantado na empresa, naturalmente eles ficaram um pouco mais afastados do dia a dia. E eu ocupei um espaço natural, né, que era de tocar o negócio. Eu e os líderes da Sutubo, né, hoje meu time lá, a gente foi todos os dias para a Sutubo. Né, a gente tirou os times, que era o grande volume de pessoas, mas as lideranças estavam na Sutubo lá. Então acabei ocupando um espaço natural, e esse espaço que eu ocupei me deu, vamos dizer, uma credencial até adicional, talvez que fosse aquela última credencial que faltava, que aí em 2020, então a gente deu, no final de 20, novembro, dezembro de 2020, a gente resolve fazer uma pequena cerimônia híbrida entre membros da família presencialmente e os nossos executivos remotamente, e aí fazer realmente o simbolismo dessa sucessão deles. Porque não fazia muito sentido uma coisa que a gente já estava combinado que ia acontecer em pouco tempo, eu ter ocupado aquele espaço e depois falar, olha, agora vamos retroceder e voltam os 3 nas mesmas posições e a gente vai voltar a discutir isso. Então, parecia não fazer muito sentido ter esse retrocesso. E estava combinado, né, que em algum momento eu ia acabar assumindo aquele espaço. Então, eles estão hoje como conselheiros, os 3, né, mais os independentes, conselheiros, e eles tocam outros 2 negócios também do grupo, né, que é uma incorporadora e uma financeira. Né, e tocam como executivos esses negócios. Agora, uma curiosidade, todos esses 3 negócios têm nomes com 7 letras, é isso? É isso aí. De onde vem essa superstição? Então, essa superstição veio desse sócio que eu mencionei, que acabou ficando um pouquinho tempo na Sutubo lá no começo, né, e ele escreveu lá num guardanapo, lá na casa da minha avó, falou, ó, essa empresa vai chamar Sutubo, tem 7 letras e nada vai derrubar ela. Ele parece que fez sei lá, uma premonição ali, um mantra ali, entendeu? E aí todos os outros negócios foram surgindo, né, para a gente não contar, né, para não deixar, vamos dizer assim, não dar bobeira para a sorte, né, para a superstição, todos os negócios que foram surgindo realmente têm 7 letras. Todas as empresas do grupo têm 7 letras. A gente tem hoje também uma corretora de seguros, a gente tem então o negócio que é a incorporadora, que é a Triale, e a gente tem um negócio que é uma financeira, que é a Tirreno, tem uma outra empresa que a gente está criando também, então tem que achar um nome com 7 letras, né?
ser 7 Tem letras. que ser 7 letras. Esse sócio ficou pouco tempo, mas deixou um legado mesmo, Total, hein? com certeza. Isso aí deixou uma marca, ele que criou, né, o nome ali, em consenso, mas ele que criou o nome e realmente falou que a Sutub ia ser uma empresa imbatível. E aí, 51 anos estão funcionando, se Deus Agora, quiser. como que você, Bruno, se preparou para essa cadeira? Porque a cadeira de liderança, por mais que não tenha tido um questionamento na família, por mais que esse caminho tenha sido traçado lá atrás, é uma posição difícil de assumir e é uma posição bastante solitária também, a posição do líder. Como que você se preparou e como que você preparou a sua família para isso também? Uhum. Assim, bom, parte do preparo é ali no dia a dia, de conhecer o negócio, né? Acho que isso me ajuda muito hoje, de eu saber os projetos que a gente está implantando e quais são os impactos dele, realmente num nível de detalhe bastante grande, né? Porque na empresa eu estou desde 2002, então há 23 anos eu estou dentro da companhia, oficialmente, fora as férias Que nunca existiram, que nunca né? existiram, fora as férias entregando material lá junto dos nossos motoristas, mas oficialmente foi quando eu comecei a engenharia, então em 2002, né? Então isso certamente me ajudou muito, né? A capacitação em engenharia também acho que me ajudou bastante. Depois eu fiz 2 MBAs, fiz alguns outros cursos extras. Coisas que me ajudam bastante também é expandir o network, então conversar com pessoas do nosso segmento que também são, que inspiram ou que dão dicas ou enfim, que traz processo. Fiz 3 ou 4 ciclos aí de processo de coaching, então isso ajudou bastante, né, a me capacitar. Mas tudo na sucessão está ligado a você se capacitar e o outro também entender isso, né? Ou seja, o outro lado dos sucedidos também entender isso. Então a gente conversa muito, a gente sempre conversou muito, a gente continua conversando bastante. Então a gente tem uma reunião do conselho mensal, né? Que aí estão os 5 conselheiros e mais eu e os executivos, e a segunda geração também. E a gente tem uma reunião nossa, que a gente chama de reunião executiva, que é a reunião semanal, né? Que a gente faz, é uma reunião mais basicamente dos membros da família, vamos dizer assim, né? Então tá a primeira e a segunda geração e a gente debate questões, o mercado está um pouco mais assim, nós estamos com essa dificuldade, coisas um pouco mais operacionais, que também dá segurança para os dois lados. Primeiro né, especialmente para a primeira geração, que vê como as coisas estão acontecendo, não se desconecta completamente. E do outro lado, para mim também, e para a segunda geração como um todo, que a gente aprende muito com eles, a todo tempo, né? Eles continuam, né, muito ativos, a cabeça ativa, a vontade de empreender e tudo mais. E são, claro, um poço de conhecimento aí desse todo o tempo de Açotubo. Então, isso também ajuda bastante a eliminar eventualmente esse poço de estar ali solitário, né, no sentido de ter essas pessoas juntas. E aí depois a parte, obviamente, da minha equipe, né, que é onde eu busco fazer uma gestão mais compartilhada possível, né? Então, que as pessoas participem. Então, coloco as inquietações, as inseguranças, os problemas, coloco os projetos, os desafios, mas também de uma maneira compartilhada, não só uma coisa top-down, obviamente, do tipo, vamos para cá. Que aí realmente acho que dá um pouco desse senso também de você estar mais solitário na posição. Então, eu me sinto, né, tanto pela minha equipe quanto pela família, vamos dizer assim, ou pelos fundadores e pela segunda geração, me sinto bem acolhido, vamos chamar assim, para não ter essa questão e estar todo mundo muito conectado com os assuntos. E a empresa é um negócio de família, né? Mas existe algum plano de deixar de ser um negócio de família? De chegar a um fundo de investimentos, de fazer um IPO, de, enfim, vender? Existem planos para deixar de ser uma empresa de família? Hoje a gente não tem esse plano, mas o que a gente sempre pensa da Sutuba é o seguinte, que ela tem que rodar, então no lugar do Bruno, pode estar qualquer outro membro da família ou pode estar qualquer outro executivo, seja da empresa, seja de fora, como for. Então, isso é um pensamento que eles sempre tiveram e a gente sempre mantém isso. Então, não pode ser uma coisa personificada, que o Bruno, né, que é um membro da família, é quem toca. O Bruno poderia ser qualquer outro executivo do mercado e isso teria que funcionar. Então, isso deixa a empresa pronta para qualquer movimento. Hoje a gente não tem nada no nosso pipeline de projetos ou realmente de próximos passos, a divisão futura, em termos de abrir capital ou ter um sócio, ou nesse tipo, não. O que a gente quer fazer, talvez, fora do Brasil, travar algumas sociedades, aí, como a gente fez no Peru e na Colômbia, e agora a gente tem buscado, já há um ano mais ou menos, a gente tem buscado parcerias nos Estados Unidos. Então, aí pode ser que a gente tenha, mas aí no sentido de ter um negócio apartado lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, realmente a gente não tem nenhum plano de fazer nenhum tipo de
de abertura ou de mudança societária. Agora, nesse tempo todo, nessa sua trajetória, qual foi o momento mais difícil para você? Que momento que você houve, né? Algum momento que você pensou em desistir ou pensou em mudar de empresa, fazer uma coisa diferente? Eu tive essa fase que eu chamo de quando eu fiquei como assessor da diretoria, que assim, né, expondo aqui talvez até meio em primeira mão, realmente foi uma fase difícil, porque eu não tinha exatamente uma equipe junto de mim, eu não tinha uma meta clara, não tinha exatamente o que eu tinha que fazer, mas também não podia decidir tudo, porque realmente eu ficava ali transitando entre as áreas, que eram áreas deles, 3, né? Enfim, então eu fiquei de uma maneira ali, e isso eu sempre me incomodei muito. Você Né? meio se sentiu um pouco perdido naquela posição. Perdido. E eu fiquei acho que 2 ou 3 anos nisso, assim. Foi um período difícil, porque justamente não tinha aquela coisa, tá, o que eu faço hoje? O que eu tenho que entregar hoje, ou amanhã, semana que vem, ou enfim, no mês que vem ou esse ano? Era muito um período de aprendizado. Mas é difícil, eu já tinha passado por muitas áreas já, e estava numa posição já, tá, esse aprendizado parece que dá para fazer de outra maneira. Então, realmente foi um momento que eu cheguei a pensar em algumas coisas. Obviamente, eu tenho uma paixão pelo negócio. Acho que todos nós, inclusive da segunda geração, a gente é apaixonado pelo negócio. Mas por um período, você fala, cara, será que faz sentido eu conhecer outras coisas e voltar? Né? A vontade de voltar ela era certa, mas será que eu preciso abrir essa lacuna? Né? E aí a gente acabou configurando a companhia para que eu tivesse essa centralização das áreas corporativas. Né, porque os 3 eram muito assim, vendas, produção e suprimentos. Essas eram 3 áreas que eram muito, assim, que eles atuavam muito ativamente. E as áreas corporativas de suporte eram uma atuação assim, um pouco mais fragmentada. Então eu vim para poder organizar isso, mas aí realmente eu tinha recursos humanos comigo. E aí, o que nós vamos fazer de planos para recursos humanos, para melhorar, para contratar melhor, para melhorar a pesquisa de satisfação dos nossos colaboradores. E aí tinha coisas mais palpáveis, e não uma coisa assim só informativa. Então realmente esse período como assessor da diretoria, ele foi bastante difícil para mim. Aprendi, mas realmente foi, do ponto de vista de gestão, foi difícil. E como que você mudou isso? Então, você estava numa situação ruim, difícil para você, considerando até sair da empresa talvez para testar outras experiências, mas depois de um tempo isso acabou se organizando. Partiu de você esse pedido para mudança? Sim, eu comecei a olhar para as áreas, a área de qualidade, que de alguma maneira já era minha, a área de recursos humanos e TI, eu tenho um interesse natural por TI, né? Então TI também, recursos humanos, então comecei a criar de alguma maneira, era um momento também que a empresa estava crescendo, então precisava de organizar um pouco a estrutura, organizar um pouco o nosso organograma, enfim, a maneira que a gente estava ali funcionando, e a empresa continuava crescendo, então eu falava, pera um pouco, vamos fazer o seguinte, e aí surge essa proposta por mim, vamos pegar então todas essas áreas corporativas, são áreas que eu acho que eu posso ajudar, apoiar, melhorar e também aprender, mas aí com uma entrega efetiva, e vamos criar era uma gerência, a gente chamava de gerente executivo corporativo. Então todas essas áreas acabavam ficando comigo ali, funcionou bem, aí eu consegui, né, respirar e falar, tá bom, agora eu tenho uma entrega no final do dia para ser feita. É importante a gente ter uma meta, né? Ter uma noção do que precisa ser feito, porque senão você vai trabalhar todos os dias sem um propósito muito claro, isso é muito difícil mesmo. Bastante, bastante. Agora, nesses 50 anos da empresa, 51 quase, qual foi o momento mais difícil para a empresa? Você sabe da história do que o seu pai contou, dos seus tios, ou de um momento que você já estava lá mesmo? Houve algum período que foi realmente muito complicado? Porque foram 50 anos, muitos planos econômicos, muitos presidentes, muitas mudanças. Qual foi o período mais difícil? Olha, assim, eles gostam de contar sempre as coisas que deram mais certo do que focar, né, nos problemas, assim. Mas é assim que a gente aprende. Não tem dúvida, é com as dificuldades mesmo. Normalmente foram os períodos econômicos, né? Quando tinha aquelas mudanças grandes, talvez uma que foi muito impactante foi aquela da época talvez do Collor ali, que teve aquele confisco todo, aquela mudança toda. Ali foi um momento bastante desafiador, pelo que, né, eu consigo acompanhar da história deles ali. Que de alguma maneira a empresa se reorganizou e a coisa funcionou mesmo. E aí acho que é coisa um pouco né, de um exercício para o outro, eventualmente tem um desafio um pouco maior, mas
como eu disse, é como a Sutubo ela sempre buscou, né, os sócios sempre buscaram reinvestir muito, ter o caixa forte, criar essa solidez financeira, que é uma fortaleza da Sutubo, e a gente, né, segue isso muito, muito fortemente. Então, não dá para dizer que teve um momento assim, falar, vamos ter que, né, mudar completamente o que a gente está fazendo para refazer, fazer um turnaround na empresa, uma coisa desse tipo. Então, esse dá para dizer que é um momento, né, dá para dizer que foram fases boas assim que a gente conseguiu ir.